Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos para mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Fernando e hoje vamos conversar e fazer as contas sobre a produção de leite. Será que vale a pena hoje? Todo mundo fala que vale a pena, que é dinheiro mensal pingando na conta, né? Em alguns momentos até chamaram de ouro branco. Será que é tudo isso? Vamos fazer as contas e ver qual a situação do leite hoje. Bom, antes de tudo, vamos definir algumas coisas. Aqui vamos calcular a produção e a lucratividade sobre um plantel com 35 vacas em mais ou menos um território aí de 15 hectares e tendo aí um plantel de 15 novilhas para ir substituindo essas vacas aos poucos, né? Um galpão aí, né, a estrevaria, com uns 240 metros quadrados, e toda a estrutura, né? 4 conjuntos de ordenha, motor, bomba, refrigerador, tudo estruturado. Uma propriedade já rodando, né? Então, como que é a lucratividade dessa propriedade, que já tem toda a estrutura e não precisa pagar nenhuma dessas condições iniciais aqui, ok? Agora vamos de fato entender os custos, tá, pessoal? Então, uma grande parcela representa a silagem. Tá? Silagem de milho, o pessoal faz com milho porque tem mais amido, ela é mais nutritiva, tá? Então aqui temos 540 toneladas necessárias. O milho ele tem um custo aí para comprar essa quantidade de 94 mil reais. Mas aí você vai gastar uns 34 mil para ceifa, maquinário para socar, para transportar até o silo, tá? Tudo isso daí. Mais uns 3 mil reais em lonas para guardar a silagem. Totalizando então aqui no ano 131 mil reais. Então a gente vai diluir esse custo mensalmente, vamos transformar todos os custos em mensais para a gente conseguir analisar melhor. Se a gente divide então isso daqui em 12, obtemos um custo de R$ 10.916 mês. E se a gente pensar um pouco mais sobre esse custo aqui, por exemplo, qual é o custo diário de silagem de uma dessas 35 vacas? O custo está em 10,39 centavos. Ah, mas ela não come toda a silagem. Uma parte dessa silagem aqui que está sendo produzida vai para as novilhas, né? Para as terneiras. É verdade. Mas é um custo que a vaca tem, né? É necessário ter essas novilhas para que no futuro elas substituam essas vacas que vão ficando velhas, né? Que vão perdendo a capacidade produtiva de leite. Então, é um custo que elas têm que arcar com isso. R$ 10,39 vamos jogar na conta, nas costas da vaca. Outra coisa, pessoal. Cada um desses quilos aqui, fazendo nesse molde, cada quilo tem um custo de 25 centavos, tá, pessoal? Fazendo nesse molde aqui, tá? Ficou com esse custo aqui. Agora vamos olhar para a ração, pessoal, que representa uma grande fatia também do custo mensal aqui. Olhando apenas para 28 vacas que consumirão essa ração. Por que 28? Porque, pessoal, das 35 a gente tem sempre uns 15% que ficam secas. O que é isso? 60 dias antes do parto, que elas criam, elas são secadas, então elas são separadas num piquete e elas ficam lá repousando, né, se preparando para ter o filhote, certo? Então elas não consomem ração nesse período. O que a gente vai precisar? 6 mil quilos de ração para essas 28 vacas no mês. Hoje o preço do quilo dessa ração está em média R$ 1,80. Então, multiplicando, a gente obtém um custo mensal de ração de R$ 10.800. Dividindo esse custo aqui entre as 28 vacas, a gente tem um custo diário por vaca de ração de R$ 12,85. Então, esse é o valor que elas têm que produzir por dia só para ração. Tá? Um valor alto, né, pessoal? Agora, vamos olhar para outros custos. O que mais precisa aqui? Ó? Feno. Mais ou menos 800 fardinhos de feno no ano. O valor de um fardinho aqui está em R$ 12 mais ou menos.
Então isso multiplicando dá R$ 9.600 no ano. E em mês, né, R$ 800 mensais. O que mais precisa? Esterco, pessoal, para pastagem, né? A pastagem gramado, a pastagem ali que é aveia, né? Diferente. Vai mais ou menos aí uns 50 metros cúbicos por ano. O metro cúbico tá mais ou menos aí uns R$ 100, tá? Então isso dá mais ou menos R$ 5.000 de esterco. Ah, mas por que você não coloca só o das vacas mesmo? É bom, pessoal, jogar um outro tipo de esterco, por exemplo, o de frango ou o de suínos, né? Porque eles são mais fortes, então a grama vem mais bonita do que o esterco da vaca, tá? Aqui a gente vai ter R$ 416 por mês de esterco. O que mais temos de custo? Pastagens, pessoal. Mais ou menos aí uns 8 hectares de pastagem de aveia, tá? Você pode ter também uma pastagem lá com grama, que daí não tem esse custo do plantio aqui. No verão, pessoal, você faz uma pastagem, tá? Aqui a gente tá, vou especificar o local, tá? Na região sul do Brasil, oeste de Santa Catarina. Então aqui tem a incidência do frio no inverno. Então no verão você faz um plantio da semente de aveia, mais ou menos aí 1.120 quilos para os 8 hectares. Tem um custo aí de R$ 3.920. Você joga também uma ureia aqui, 150 quilos, nos 8 hectares, R$ 480. E a plantadeira para fazer a semeadura dessa aveia de verão vai cobrar aí uns R$ 1.800, tá bom? No inverno, além da aveia de inverno agora, né, vai precisar aí 960 quilos de aveia de inverno, vai um pouco menos, R$ 3.360. Por quê? Porque vai um pouco de azevém junto. Então você coloca aí uns 200 quilos de azevém, que custa um pouco mais caro, aí R$ 1.600. E a plantadeira aí também mais uns R$ 1.800. Então, somando tudo isso daí, né, vai dar mais ou menos uns 12 mil e pouco ao ano. Mensalmente isso custa aí R$ 1.080, tá? O que mais que a gente tem? Luz, pessoal. Para a ordenhadeira, né, aqui não é a mão, tem ordenhadeira, então vai um custo aí de R$ 1.000, tá? Mês, mais ou menos. Outros custos que podem ter, pessoal, medicamentos, né, se alguma vaca fica doente, ultrassom nas vacas prenhas, o veterinário que você vai ter que pagar, produtos de limpeza para ordenha, tudo que precisar, né? Sais minerais para as vacas, combustível, diversas outras coisas que podem ter aí, pessoal, uns R$ 6.000 por mês, tá? Podendo aumentar, porque se alguma vaca fica muito doente, você gasta um monte com medicamento, tá? Mas numa média eu coloquei isso daqui, certo? O que eu coloco aqui também? Depreciação em 15% ao ano. O que é essa depreciação? De toda a estrutura que você tem, trator, ordenha, tarro, tudo que você tiver, vai depreciando. Então eu coloco aqui uns 15%, digamos de uns 100 mil, que seria a tua estrutura. Então 15% aí são R$ 1.250 por mês. Show? Agora vamos olhar para o custo total mensal. Vamos para o que interessa agora de fato. Somando tudo que eu falei agora, a gente tem um custo mensal aí para esse plantel de 35 vacas, que fica sempre umas 28 em lactação, mais ou menos, R$ 32.262 por mês. A produção mensal média dessas vacas gira em torno aí de 15 mil litros das 28 vacas. Isso representa, se a gente dividir em 28 vacas, 17 litros e 850 ml por vaca por dia, tá? Agora, pessoal, vamos para um parâmetro muito importante que é o custo por litro, pessoal. Como que a gente acha esse valor? A gente pega o valor do custo, que está aqui, ó, e divide pela produção de litros que foi feita. E a gente tem o custo para cada litro de leite. Então, fazendo isso, ó, eu peguei aqui e dividi por 15 mil.
a gente obtém um custo por litro de R$ 2,15 para cada litro produzido. Se você vender abaixo disso, você vai ficar no prejuízo. Tá? Qual que é o problema aqui, pessoal? Hoje, quem define o valor do leite não é o produtor que vai lá vender para a empresa e ele vai falar, eu quero tanto. Não. Ele vai entregando durante o mês e lá no final do mês a empresa vai e fala para ti, ó, o teu valor por litro é tanto e o teu acerto ficou em tanto. Hoje, pessoal, para vocês entenderem, no mês que eu estou gravando isso, o valor pago por litro de leite foi R$ 1,83. Tá? Um valor abaixo dos R$ 2,15. Então, quem está produzindo leite está no prejuízo. Mas vamos olhar de fato agora quão prejuízo isso é. Vamos fazer o cálculo do lucro agora, tá? Vamos ver que vai ficar negativo. Vamos fazer a conta. Então, o lucro aqui ele vai ser a produção de litros de leite, que multiplica o valor de cada litro em reais e subtrai o custo total do mês para produzir isso. Então vamos lá, ó. Os 15 mil litros produzido vezes 1,8313, que é o valor do litro de leite hoje, isso dá R$ 27.469,50 de receita mensal nesse mês. Descontando aí então o custo que foi R$ 32.262, a gente tem o valor final aqui que é negativo, então um prejuízo no mês de R$ 4.792,50. Então esse é o resultado do último mês, né? É sempre assim? Não. Eu fiz também o cálculo da média dos últimos 12 meses. E a média do preço do leite nos últimos 12 meses ficou em R$ 2,55. Tá? Então, acima do custo de produção. Porém, vale ressaltar que se continuar nesses valores de R$ 1,83, a produção do leite está se tornando inviável no momento. Tá? Vamos fazer também então o cálculo para ver então aí o lucro dos últimos 12 meses, né? Não olhar só para o último, certo? Então vamos lá. Então nos últimos 12 meses a média, como eu comentei, ficou em R$ 2,55, acima do custo que é R$ 2,15. Tá? Então fazendo a multiplicação da produção média de 15 mil litros vezes R$ 2,55 por litro de leite e descontando o custo, a gente obtém o quê? De receita R$ 38.250, descontando o custo de R$ 32.262 mensais, a gente obtém então aqui sim um lucro positivo de R$ 5.988, então uma média aí dos últimos 12 meses, uma média positiva. Então, de fato, a produção leiteira ela é lucrativa sim. Tá? Ela está ficando inviável nos valores que está hoje, R$ 1,83. Eu espero que melhore, né? Que esses preços aumentem acima do custo para que os produtores não tenham que começar a vender vacas, né? Eliminar as mais frágeis para diminuir custos, né? E pagar ali, honrar os seus compromissos. Vou pontuar aqui também que se vocês observar, eu não coloquei aqui o custo do salário das pessoas que vão fazer esse trabalho, né? Então, no caso ali, pensando numa família, né, marido e mulher, não descontei o salário deles. Se fosse descontar, iria diminuir ainda essa lucratividade aqui, tá? Mas vamos pensar aí, tirando essa situação, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a produção de leite. E, do fundo do meu coração, desejo aí que o leite ele aumente o seu preço, que o governo aí tome medidas para que fique acima do custo e que o produtor tenha aí a sua lucratividade garantida, né? Para que ele possa ter seu sustento aí, pagar suas contas e ter uma vida digna. Agradeço a todos por terem assistido até aqui.
Não é nenhuma recomendação de investimento, tá? É só uma análise matemática sobre o problema do leite hoje. Valeu, pessoal? Deixem aí nos comentários qual outro tema vocês gostariam que eu fizesse as contas, que assim que possível eu vou estar fazendo e postando vídeo aí para vocês. Deixe o like se gostaram. Também quero pedir que, se vocês ainda não forem inscritos, pessoal, vão embaixo, clique lá no botão de inscrever-se, ativem o sininho e coloquem todas as notificações para estar recebendo mais aulas como essa. Valeu, agradeço por terem assistido até aqui e até a próxima!